Voltando aqui à nossa aula, eu estava falando das diferenças de proporção que a gente pode dar nos objetos através do uso de cores. Um- uma, uma cor que eu chamei muito a atenção, que talvez o preto seja o objeto, a cor que mais tem esse poder, tá, gente? É muito recorrente entre os designers trabalhar com preto para mudar a proporção dos objetos. Seja trabalhar colocando acima, abaixo, no meio, ele tem um grande papel aí nesse momento em que a gente tenta dar efeitos para quebrar proporções e para causar sensações nas pessoas também. É muito comum de querer provocar a sensação da mesa de centro flutuante. O que você faz? A base da cor, pinta preto, e aí a pessoa que olha, ao olhar rápido, a sensação de que está flutuando. Só lá para fazer ele flutuar. Mesma coisa, a face dele, por se pinta de flutuar. É muito comum fazer flutuar e pinta a base de preto usando preto. Né? Uma mesa comprida, você olha,
mas o nosso cérebro usa o artifício para reduzir a intensidade daquele movimento. Perfeito? Então, o que a gente experimenta antes vai reduzir essa sensação. É como se fosse uma defesa natural que nós temos, que o cérebro da gente tem, para fazer com que a gente não sofra tanto com os contrastes de cor e com o cansaço que essas cores dão ao nosso cérebro, porque ele precisa processar a informação a partir de terminações nervosas, e nós temos uma quantidade limitada de terminações para cada tipo de cor. Quando eu estiver falando de retina, eu volto e aprofundo mais nisso, tá? Deixa eu correr um pouco mais. O uso da cor no âmbito comercial e residencial. Vou dar alguns exemplos aqui através de projetos meus. Gente, cor tem significado e provoca sensação. E o profissional de design precisa exatamente dar a posição dessas cores provocadoras. Quem está dentro precisa de sensações, de sentimentos e de provocações de quem está no ambiente comercial, no shopping, por exemplo. Não, né? Com certeza não. Então a gente vai trabalhar com tonalidades, quantidades e proporções e posicionamentos diferentes dessa cor, porque a posição aonde você coloca a cor muda também a percepção, tá? Se você coloca num lado, no outro, acima, abaixo, muda completamente. Quando você tem situações onde você tem cores muito quentes, trabalhar com outras cores quentes passam desapercebidas, então a gente costuma provocar sensações a partir do contexto também. Se você quer causar sensações mais suaves, procure se basear nas cores que já existem no natural daquele ambiente. Se você quer provocar sensações mais fortes, mais contrastantes, você vai procurar cores que são o oposto daquela que existe no local. Outra coisa, a percepção de cor também varia de acordo com a intensidade de luz no ambiente. O ser humano ele tem uma limitação de percepção de cor noturna. Não sei se vocês já perceberam isso. Se a sua cozinha for liga, acenda só a luz, apaga a luzinha, chegue na porta e olhe para os olhos da cozinha. Enxergar tudo em branco. Que eu já vi minha casa, mesmo, fica tudo branca só. Mesmo que a luz atual agora, se a luz sala não varia muito a cozinha, então somos faturar como que cozinha, verde, verde, lá você precisa, olha pra cima, só depende. É muito importante que a gente diferenciar o contexto em que uma cor vai ser utilizada. Não podemos trabalhar com as mesmas cores, com as mesmas quantidades, proporções nos espaços, e a gente não pode misturar. Eu vejo muita gente falando de cor, até um aluno uma vez me falou de um programa de televisão que produzia a decoração da casa de novo a partir de uma peça de roupa da pessoa, porque ela entendia que a cor que a pessoa gostava naquela peça de roupa tinha a ver com o que ela ia gostar se fizesse na casa dela. Eu acho até muito bonitinho usar esse conceito, deve ser divertido, deve dar resultados engraçadíssimos e de repente deve ser muito bom, porque provavelmente era um profissional quem fazia isso, mas na verdade, gente, vamos ver o que eu escrevi aqui. A cor que gostamos para vestir está relacionada com a sensação que causaremos em quem nos vê. A cor que usamos no ambiente tem relação com o que nós vamos sentir. Então veja, se eu boto uma cor, eu hoje estou de azul, né? Vocês estão me enxergando azul, mas eu não estou o tempo todo me enxergando. A não ser que eu levantar meu braço aqui e eu olho para a minha barriga, eu vou ver que eu estou de azul. As pessoas que estão à minha volta vão ter a sensação. Então, eu quero passar uma sensação de pureza. Eu me visto de branco.
Eu quero passar a sensação de frescor. Eu posso me vestir de azul, de turquesa, né? Eu quero causar uma sensação de luxo. Eu posso botar um preto, né? Ou eu posso querer ser um pouco mais erótico, me vestir de vermelho. Mas não sou eu quem vou sentir essa erotização. Eu até posso, de vez em quando, olhar para o meu braço vermelho, né? Ficar meio erotizado. Mas são as pessoas que estão me vendo. Por isso que a aplicação da cor que a gente usa na moda não tem a ver com espaço. E o tempo que você vai passar olhando para um determinado espaço muda a quantidade e a intensidade de saturação que você usa na cor. Olha só, normalmente nos ambientes comerciais a gente trabalha com cores vibrantes. Por quê? As pessoas passam rápido por ali, então você tem que passar sua mensagem rápido. E é uma fachada para chamar a atenção. Então o comerciante ele quer que todo mundo que passa na rua olhe para aquela fachada. Então você tem que escandalizar com a cor. Já quando você está trabalhando com contrato residencial, a coisa não é bem por aí. Você vê que aqui, ó, uma das cores mais ousadas que a gente pode trabalhar no ambiente residencial seria o lilás. Eu particularmente considero a mais ousada de todas quando ela está isolada. Se você isola uma cor, na minha opinião, a mais ousada é o lilás. É inclusive a cor que tem a menor aceitação entre os clientes. Vocês querem saber qual é a maior aceitação? Dos 20 anos de atuação na área, a cor mesmo ninguém vai te. É o verde. Verde é a cor mais que vender projeto. Você tem isso que você sabe. Ele é difícil, ele não gosta de cor.
Com o uso do espaço e sua posição relativa em relação ao seu contexto. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte: se vocês não tiverem já isso na canto, anotem isso, faz toda a diferença. A altura que você colocou muda o peso. Um veio que está no piso pesa para as pessoas. Ele vai correr, ele ganha um pouco maior. O vermelho que vai para o meio da parede, ele ganha outro peso. E quando ele vai para o teto, ele está no máximo de peso que essa cor pode provocar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mudou a posição vertical em que o objeto está, o peso muda. A mesma coisa se eu vou trabalhar no ambiente com objetos coloridos. Estou com um vaso vermelho. O meu vaso vermelho no chão, ele tem um peso. Numa bancada a meia altura, ele tem outro peso. Lá em cima, num pé direito duplo, lá em cima ele ganha outro. Isso é bom ruim? Depende, gente, não existe bom e ruim. Existem expectativas dos seus clientes e desejos profissionais seus de atender ou não essa expectativa. Porque muitas vezes o cliente tem uma expectativa que ele não sabe, mas é negativo para a vida dele. Digamos, ele já é uma pessoa hiperagitada, mas ele quer o quarto dele de vermelho. Porque quem é agitado tem tendência a gostar dessas cores mais excitantes, concorda? Aí você pega e obedece, o cara gosta de cor branca, gosta de vermelho, bem forte, botar na frente do quarto dele. Então, ele pediu uma coisa, você, enquanto profissional, sabe que isso é para ele. E aí você alertar, esse vai você gostar, e você é uma pessoa auto-excitante, você vai se atar mais dança do que. Talvez não seja. Se ela aos fundos e você dorme se ela, então seja bom entrar no quarto, talvez dorme, e você tem situação aqui. Ambiente comercial, eu só pude trabalhar com a proporção grande do vermelho porque eu coloquei bem baixo. Eu usei outras cores para aniquilar um pouco o peso desse vermelho. Se eu colocasse essa proporção tanta quantidade de vermelho numa proporção voltada em cima, vocês acham que o resultado tenderia a ser melhor? Provavelmente não, porque o vermelho pesa muito e tudo que a gente sobe pesa mais ainda. E eu só pude e olha que esse vermelho meu está bem saturado, é um vermelho bem chocante, né? Bem vibrante. Só trabalhei com ele porque isso aqui é entrada no ambiente comercial. Se fosse uma residência, muito provavelmente ou eu ia reduzir a saturação do vermelho, ou eu ia colocar numa porção menor com a mesma idade do vermelho verde. Aqui outro ambiente comercial, mas vocês vejam que é o seguinte, lá você passa pela entrada da loja, do escritório, e tem aquele vermelhão enorme. Mas quando você chega aqui na recepção, você vai ficar, digamos que você fique 1 hora esperando o chefe chegar para ter uma reunião. 1 hora, se tem aquele vermelhão enorme aqui de fora a fora, você já cansou a pessoa, né? Então, o que eu fiz aqui para isso não acontecer? Peguei uma parede pequenininha, quebrei, podia ter feito a parede inteira, né? Quebrei ela um pouquinho e pintei só esse pedacinho que eu quebrei. E para reduzir a sensação de vermelho que essa parede causava, ainda criei nichos iluminados brancos para dar uma clareada na mente. E outra coisa, contrapus cores frias para reduzir a sensação de causar o vermelho aqui. A sensação que o vermelho causa, eu balancei com um ar frio, um verde. Recurso que a gente vai entender. Quando eu chegar na parte da coisa que eu falo, harmonia com a gente combina as cores, mas aqui eu já trabalhei dentro da mesma empresa, gente. Um vermelho berrante, enorme, de fora a fora. Sabe por que eu fiz isso aqui? A gente está de frente da copa, isso aqui é a copa da empresa.
E o vermelho, ele tem ele tem essa função de causar a sensação de apetite, de estimular o apetite, né? Então as cores como vermelho, laranja, amarela têm a ver com esse tipo de ambiente. Isso foi intencional. Ai, Jesus, peraí. Deixa eu tirar esse objeto daqui. Opa, voltei. Aqui é também um ambiente residencial, mas notem o que foi que eu fiz. Para poder pintar o fundo de vermelho, que era uma cor muito forte, eu criei uma volumetria destacada, joguei para frente e coloquei o vermelho lá no fundo para ele ficar menos perceptível e a proporção de vermelho ficou menor. Criei objetos com luz para se destacar e o vermelho que está lá no fundo não chamar tanta atenção. E olha aquele preto que eu falei que faz os objetos flutuarem. Quando vocês olham rapidamente, não parece que tem duas luminárias soltas no chão? Essa é a sensação que eu queria que as pessoas tivessem nessa entrada. Agora, olha a composição aqui. Por um acaso, os exemplos que eu estou dando estão com vermelho. Porque vermelho é uma cor forte, é uma cor pesada, e eu queria falar sobre peso e distribuição do peso das cores, tá? Mas, O rosa, menina, qual é o rosa mais escuro nas férias? Não, é tudo vermelho mesmo, que foi o pedido dessa cliente. Ela queria. Tudo que está colorido aí é vermelho. O que não é colorido é bege ou preto. Né? Isso aqui é porcelanato bege, 60x60, se não me engano. E o resto é granito preto, granito bege. É isso. Tem um nicho aqui, ó. Dentro do nicho tem pastilha vermelha. Olha só, gente. Eu queria trabalhar com vermelho no meio, só que o vermelho é muito forte. O que foi que eu fiz? Quebrei a parede, usei pequenos eixos para reduzir a ação de vermelho, porque esse vermelho era muito saturado. Uma técnica que a gente usa, outra técnica que eu acabei de falar para vocês. Vermelho, já que é pesado, à medida que eu vou dando, vai dando. Só botei as pastilhas aqui embaixo, botei na prova, e na área do embaixo também. Você vê o piso, uma qualidade, uma taxa maior do que E eu estava na face vermelha, vamos confessar, né? Olha quantos objetos vermelhos e projetos vermelhos que eu estou mostrando para vocês. A verdade é que essa cor não é exatamente vermelho. As mulheres vão enxergar que isso aqui é tomate seco. A metade de nós homens, que alguns têm essa capacidade, vão enxergar também tomate seco. Eu, como não tenho, isso para mim é vermelho, tá? Eu só sei que é tomate seco porque eu sou profissional, estou lá lendo os nomes, né? Mas se eu vi na foto era só vermelho. Eu trabalhei com uma proporção de vermelho em cima, quebrei colocando para não tocar a faixa inteira. E vocês veem que para que eu introduzir por cores muito fortes uma casa modernosa, né? Introduzir pelados agolados do outro lado nessa. E hoje em dia, trepadei com espaço cima. Eu não tinha foto da época da vivada ainda. E como ela aqui, por exemplo, joguinho dela, do quarto desse tipo, você tem umas pequenas também, terminando essa etapa eu congelo a gravação. Aqui, ó, a intenção já foi escandalizar. Essa cliente queria uma coisa inusitada. Ela não queria nada que se parecesse com nada que ela já viu na vida dela. E ela falou para mim que o limite para a minha imaginação era só o financeiro. Porque em questão de forma, ela dizia que eu podia ir para o céu. Quando ela falou para o céu, minha mente ferveu. Eu fiz umas colunas triangulares que apontavam para o céu e fiz elas mais altas que eu podia.
Isso é ateliê, é um ateliê de arte, que é lá no fundo da terra. Esse vermelho é de tijolinho. Tem uma concreto de tijolinho aqui. Maria. É basalto. São colunas. Isso não é. Sim. Ela usa de ladrão e ele fiz a linha só. Quem hoje tem uma onde e no local onde tem água, a gente tem que provocar a sensação de beleza. Azul quer dizer pureza. Se você troca a cor do verde e coloca verde, você pode correr o risco de ter a sensação de sujeira. Se você para laranja, você pode estimular o vermelho, estimular as coisas que não são importantes para si. O vermelho, né? O laranja é apetitoso. Se a sua intenção não, né? Porque qualquer sujeira seja os degraus para você ficar sentado curtindo, tirando uma onda, a piscina como um todo, jardinzinho lá no fundo. Esse trecho aqui é tudo projeto mesmo. Aí tem a áreazinha de coleta da água, né? Porque isso aqui também é uma piscina com uma prainha inclinada, estão vendo? A água fica meio na borda, você fica meio dentro, meio fora da água quando está nessa bordinha. Tá vendo que a água sobe? É porque tá meio assim, né? A água vem até aqui onde estão essas pedrinhas. É? É inclinado isso aqui, ó. Que massa, isso é uma prainha mesmo. É uma prainha. Posso pegar só mais 10 minutos aí para encerrar a parte de contexto de cor? Pode. Gente, que doido! Os contextos de projeto mudam o peso das cores e o uso e a importância de cada cor. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a cor que vocês acham que é a mais pesada para se usar no projeto de interiores? Eu acho que... Chuta, gente. O que você sente? O que você acha que é mais pesado? Branco e preto. Vermelho. Branco é pesado? Se for um ambiente todo branco, assim, acho meio
nossa, engraçado, né? É normal. Realmente, as sensações mudam de pessoas para pessoas. Vocês viram, né? O caso dela. Fez dúvida, mas... assim, pode ser monótono. Pode ser monótono, mas não é pesado muito tudo branco, né? Pode ser monótono. Agora, saber o que é pesado, volta em pé. Vermelho. Eu falo da pessoa que quando eu dava aspas, o trabalho, eu fiz isso. A grande das pessoas recorrência ou raridade dos objetos naquela cena. Vamos fazer uma análise bem técnica da coisa. Qual é a cor que existe em maior quantidade no mundo artificial, que é o que nós vivemos nos interiores? Qual é a cor que mais tem? Quase todos os objetos têm essa cor? Amarelo. Qual é, gente? Olhem para esse ambiente. Preto. A maioria aqui é de que cor? Branco. Não tem nada no mundo dos interiores que aconteça com tanta recorrência quanto o branco. Por isso ele é a cor mais leve. É também porque o branco é a nulidade de informação para o nosso cérebro. Assim como o preto é a nulidade. Mas o branco tem a luz e ele também é um objeto que a gente usa em maior quantidade. Agora, vamos pensar. Vermelho, vocês falaram que é pesado nos interiores. Vermelho é pesado em paisagismo? Não. Tem muita coisa vermelha no mundo natural, Eu acho no paisagismo? que Tem, então ele não é pesado. Agora, tem muita coisa verde? Então vamos imaginar, qual é a cor que vocês acham que é a mais leve de todas para áreas externas? um cinza É o azulado. verde. Então, uma casa verde é o mais leve que você pode fazer. Assim como o interior branco Sim. é o mais leve que você pode fazer. Ok? Agora, qual é a cor mais pesada para usar em áreas externas? Vermelho. Branco. Se lembre, gente. Quando eu digo pesado, eu não estou dizendo, ui, que ruim, é pesado. Não é isso. Pesado é a característica que o objeto tem. Quando a gente está falando de composição plástica, pesado é uma característica que um objeto tem de ser mais bem percebido visualmente, de não passar desapercebido pela percepção humana. Então, o branco, em meio à natureza ou numa área externa, ele vai se destacar primeiro por ele ser raro na área externa e por ele ter a capacidade de refletir luz com muita intensidade. Então ele é o objeto que mais pesa na composição externa. Quer chamar a atenção na composição externa, use branco. Ok? E a mais leve, mais apagada, verde. Ok? Aí eu coloco aí para vocês, né, o destaque aí dessas esculturas para vocês mesmos confirmarem com os olhos de vocês o quanto uma escultura branca ela não passa desapercebida, né? Agora, uma dica: você tem um objeto, uma escultura na frente de casa, você gostaria que ela parecesse maior. Qual é a cor melhor para fazer isso? Branco. Quer fazer com que ela pareça menor? Qual é a melhor cor para fazer isso? Verde. Ou pinte de uma cor escura como marrom, que ela vai ficar como desapercebida, como se ela fosse um tronco de árvore. Ela vai sair mais da percepção do olho humano, ok? Olha que outra coisa linda branca, né? Nós somos queiros, onde foi esse... Eu não lembro de certeza de onde foi que eu tirei essas imagens. Agora, muitas esculturas são metálicas, também uma maneira de você fazer algo suave. Se você tem intenção de trabalhar com algo suave, coloque o metal, porque ele reflete a cor dos objetos que estão em sua volta. Então ele meio que vai se confundir com os demais. E isso vale também para o interior, tá? Só que no caso, do lado externo, ele não dá a sensação de frieza que um objeto metálico dá no interior. A conotação é um pouco diferente.
Só para vocês confirmarem, gente, nessa cena, qual é o objeto que vocês olham e acham que pesa mais para a composição? A construção que está lá no fundo, né? Porque ela destaca muito por conta da luz. A gente já tem aqui esculturas com formas hiper variadas, mas elas não ressaltam tanto. Aqui é vermelho, mas tem até umas florzinhas vermelhas aqui, né? Tem azul. Infelizmente o céu não está azul, mas se o céu tivesse azul, ela ia dar uma desapercebida por conta do céu. Amarelo. É comum ter flores amarelas também, né? No meio do jardim. Então, o colorido que a gente usa não pesa na área externa tanto quanto pesa na área interna. Existe diferença de conotação para esses posicionamentos de cores. Aqui, gente, foi só para exemplificar para vocês. Isso é um projeto meu de uma guarita de um condomínio. Estava na fase de obra ainda, não está acabada ainda, quando eu tirei essa foto. Ela hoje tem os panos de vidro aqui na frente. Depois vou mostrar para vocês as fotos mais atuais. Mas aquela história que eu falei para vocês, do preto para soltar volumes. À noite, essas placas aqui, ó, são reflexivas, são espelhadas. Esse preto que está aqui embaixo dá a sensação que eu tenho 2 volumes espelhados flutuando no céu. E foi a minha intenção quando eu trabalhei com preto desta maneira. Aqui, eu tenho um ambiente, são imagens, ainda não virou projeto, já tinha ela renderizada, mas não consegui trazer a tempo. Vocês percebem que é tudo preto e branco. Como eu só tinha uma única chance de trabalhar com o objeto, eu queria que ele destacasse muito, eu coloquei a cor mais berrante possível para aumentar a sensação de proporção desse vaso que eu ia trabalhar neste banheiro. Outra coisa, se eu quisesse dar um efeito de fazer com que... Estão vendo que isso aqui é uma parede? Divide para a gente entrar no box que fica aqui por trás. A porta do banheiro é aqui está a bancada que tem 2 curvas, está dando para uma. Se eu quisesse dar a sensação de que essa parede estivesse voando no chão, o que eu ia fazer com ela? Toda essa cerega preta paginada, aqui batava de fora por ela preta. Quem rápido ia pegar ela para o chão. E para eu ficar mais visível e perceptível, a piso preto, depois que faz a barra preta, a pessoa olha mesmo da luz, dessa parede não funciona. E você não vê aquela paradinha aqui e a gente volta depois do intervalo.